Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar um like no vídeo, caso goste deste conteúdo. A combustão completa do etanol, C2H6O, é dada pela seguinte reação. Temos aqui a equação química da combustão do etanol. Qual é a massa do dióxido de carbono, CO2 em gramas, que pode ser obtida a partir da combustão de 230 gramas de etanol puro? Dados. Temos o hidrogênio com uma massa atômica de 1U, né? Essa daqui é a massa molecular, mas ela é equivalente em massa atômica. Se fosse em gramas por mol, numericamente seria o mesmo valor. A do carbono é 12, do oxigênio 16. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é fazer o balanceamento da equação química. Sempre que você estiver resolvendo um exercício de balanceamento, a equação química, de balanceamento não, de estequiometria, a equação química ela precisa estar balanceada. Você precisa deixar igual a quantidade de átomos do lado dos reagentes e do lado dos produtos. Bom, vamos lá. Vamos fazer o balanceamento aqui, começando pelo carbono. Nós temos 2 carbonos do lado dos reagentes, então vamos colocar um 2 aqui do lado dos produtos. Temos 6 hidrogênios do lado dos reagentes, vou colocar um 3 do lado dos produtos, que vezes 2 vai dar 6. Então, igualamos a quantidade de carbonos e de hidrogênios. Agora, para igualar a quantidade de oxigênios, observe que do lado dos produtos nós temos 2 vezes 2, 4 oxigênios, 3 vezes 1, 3 oxigênios. 4 com mais 3, nós temos 7 oxigênios do lado dos produtos. Do lado dos reagentes, nós temos 1 aqui na primeira molécula e 2 na segunda. Que número multiplicado por 2 dá 6? Porque somado com mais 1 que nós já temos aqui, daria 7. Bom, tem que ser 3. 3 vezes 2 dá 6, com mais 1 chegamos em 7 oxigênios. Então a equação química agora está balanceada. Depois de fazer o balanceamento da equação química, você vai observar o que você quer nessa questão. Vamos interpretar o exercício. Qual é a massa de dióxido de carbono? Ele quer saber da massa desse cara aqui, do CO2. Então, ele precisa dessa massa na unidade de gramas, que pode ser obtida a partir da combustão de 230 gramas de etanol puro. Aqui ele fala etanol puro porque o etanol ele pode estar sendo misturado com água. Mas no exercício, a molécula que foi dada é só do etanol, então é ele puro já. Então você vai pensar aqui na massa do etanol que foi te dada, que é uma massa de 230 gramas, e vai relacionar com a massa do CO2 que você quer descobrir. Só que funciona assim, Você colocaria aqui embaixo do etanol que você tem 230 gramas de C2H6O. E você quer saber, com 230 gramas dele, quantos gramas você vai ter de CO2. Mas você precisa de uma proporção entre eles. Essa proporção que aparece aqui no balanceamento, ela é em número de mol. Por exemplo, eu tenho 1 mol de etanol reagindo com 3 mols de O2, produzindo 2 mols de CO2 e 3 mols de água. Eu poderia dizer que a proporção deles é de 1 para 2, em número de mol. Mas você vai observar que aqui no exercício a gente está fazendo uma regra de 3, massa-massa, e não mol-mol. Eu quero relacionar a massa desse cara aqui, do etanol, com a massa que a gente tem do CO2. Para fazer isso, e relacionando também o número de mols, a gente vai utilizar um conceito chamado de massa molar. É a massa que a gente tem para cada 1 mol de determinada substância química, de determinada molécula. Tá? Na massa molar do CO2, por exemplo, vou começar por ele. O CO2, a gente tem 1 átomo de carbono e 2 de oxigênio. Você vai pegar a massa de cada carbono na tabela periódica, que está aqui, que é 12, tá? E de cada oxigênio, que é 16. E vai multiplicar pela quantidade de vezes com que cada um desses elementos aparecem dentro da molécula. O carbono aparece uma única vez, então é 12 vezes 1, que dá 12. O oxigênio aparece 2 vezes, então é 16 vezes 2, que vai dar 32. Você vai somar essas massas para encontrar a massa molar. 2 com mais 2 dá 4, 3 com 1 dá 4. Essa massa molar ela é medida na unidade de grama por mol. E ela está dizendo para a gente o seguinte,
que a gente tem 44 gramas de CO2 para cada mol dele. No exercício, no entanto, nós temos aqui na equação 2 mols de CO2. 2 mols vezes os 44 gramas que a gente tem de CO2 vai dar uma massa para a gente de 88 gramas de CO2 na equação balanceada. Observe que esse 88 ele é só para a gente ver uma proporção entre a massa dele e a massa do etanol. Ele não é a massa que a gente tem de CO2, é a massa da equação balanceada. Sempre que você balancear essa equação, você vai falar que a massa do CO2 em proporção é de 88, tá? Nessa equação onde você tem 2 mols dele, ok? Agora, para o C2H6O, qual é a massa molar? Tenho 2 carbonos, tenho 6 hidrogênios, tenho 1 oxigênio. A massa do carbono ela é 12. Ó, aqui eu vou fazer em linha reta, vou fazer de um jeito um pouquinho diferente, mas é a mesma conta. Ó. 12 vezes 2, mais a massa do hidrogênio, que é 1 vezes 6, mais a massa do oxigênio, ó, só tem um oxigênio aqui, que é 16 vezes 1, tá? 16 multiplicado por 1. Então, vamos lá. 12 vezes 2 vai dar aqui 24. 1 vezes 6 vai dar 6. 16 vezes 1 vai dar 16. 24 mais 6 dá 30, com mais 16 vai dar 46. Então, nós temos uma massa molar, né? Uma massa de 46 gramas para cada mol. Quantos mols eu tenho dele? Ó, eu tenho 1 mol. Então, você multiplicaria 1 mol vezes 46 gramas por mol. Nessa multiplicação, 1 mol que está aqui embaixo corta com mol. Então, ficamos com 46 vezes 1, que vai dar 46 gramas de C2H6O, que está para cada 88 gramas de CO2. Olha o que a gente fez. Montamos uma regrinha de 3 aqui. Se 46 gramas de C2H6O reagem com 88 gramas de CO2, 230 gramas de C2H6O vão reagir com quantos gramas do CO2? Uma coisa que é interessante você notar é se existe alguma relação entre esses. Você pode montar aqui a regrinha de 3, tá? Fazer a multiplicação cruzada para achar o valor de x. Mas se você conseguir encontrar uma relação aqui, ó, entre o 46 e o 230, às vezes você facilita seu cálculo. Ó, 46 para chegar em 230, você multiplicaria por 5. Isso é claro, se tiver meio óbvio, se na sua cabeça você conseguir perceber isso aqui, você faz. Se você não conseguir perceber, cara, faz a regra de 3 normal, vai demorar um pouquinho mais, mas faz lá que você sabe o que você está fazendo. Ó, de 46 para 230 eu multipliquei por 5. Então, de 88 para x é só multiplicar por 5. E pronto, eu já vou encontrar o valor de x. Eu posso pegar aqui, ó, 88 multiplicado por 5. 5 vezes 8 dá 40. 5 vezes 8 é 40, com mais 4, 44. Então, o x vai ser igual a 440 gramas de CO2. Se você escolheu fazer pelo método da regra de 3, as suas contas seriam um pouquinho maiores, mas você chegaria nesse mesmo valor. Você ia multiplicar 88 por 230 e depois dividir por 46, o resultado. E aí você chegaria em 440. Tá? Então, assim, isso daqui é estequiometria. Numa estequiometria que a gente está fazendo a relação entre a massa de um reagente e a massa de um produto. Tem que lembrar que cálculo estequiométrico tem um monte de relações que a gente pode fazer. Massa com mol, massa com número de átomos, com número de moléculas, mol com moléculas, mol com volume, massa, volume. Então, assim, tem muita relação para fazer. Então, cálculo estequiométrico, vou marcar aqui a letra D que é o gabarito, cálculo estequiométrico você aprende resolvendo muitos exercícios, tá bom? Então, se você precisar de mais questões de estequiometria, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, que eu vou estar deixando a playlist de toda a playlist de estequiometria que eu estou montando agora aqui no canal, vai estar aqui na descrição, tá? E aí você estuda com ela. E se você precisar de ajuda com outras questões que você acha que está um pouco mais difícil, não está conseguindo fazer, questões de química ou até mesmo de aulas particulares, você pode entrar em contato também comigo pelo número do Estuda Mais que está na descrição deste vídeo. Te encontro numa próxima aula e desejo bons estudos para você. Um forte abraço e tchau, tchau!